Nós vamos falar agora sobre neuromarketing, sobre internet, a influência da internet na nossa vida. Você já parou para pensar como que a internet está influenciando a nossa sociedade, governos por aí, o nosso dia a dia? Desde a decisão de uma compra, o estilo de roupa, as opiniões políticas, e isso é cada vez mais comum nas redes sociais, né? As pessoas brigando por causa de política por aí, tudo tem participação direta da internet, especialmente nas redes sociais, como eu citei. Além disso, existem as fake news, ou seja, as notícias falsas, né, em bom português, que moldam comportamentos, moldam opiniões e até processos políticos. Para a gente entender como isso mexe com a nossa vida, trouxemos aqui dois especialistas no assunto, dois consultores de neuromarketing, e a gente vai explicar o que significa essa palavra neuromarketing, né? Eu estou aqui com o Rodrigo Bueno e também com a Adriana Smicaluk. Falei certo o seu sobrenome, Adriana? Então tá joia. Obrigado pela presença de vocês, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Vamos explicar primeiro o que significa esse neuromarketing, né? Explique pra gente, Rodrigo. As pessoas têm muito medo, né? Porque neuromarketing mexe com a cabeça, meu Deus, porque vem uma coisa meio de neurose, neurose, loucura, o que é, né? Neuromarketing é uma ciência, na verdade, que ajuda os empresários a decidir se o estímulo da comunicação dele está transmitindo os benefícios do produto ou do serviço, né? Então a gente deve entender que as pessoas não compram serviços nem produtos, elas compram confiança. Então, por meio de um estímulo, de uma comunicação, a gente consegue reduzir os medos dela ou entregar algum tipo de prazer. Então, basicamente, isso é neuromarketing. E o neuromarketing está ligado muito à internet também, né, Adriana? Sim, com certeza. Porque quando a gente fala de neuromarketing, também fala do inconsciente. Né? E a gente sabe que 85 a 95% das nossas ações, elas vêm do inconsciente. Então, quando eu vou, por exemplo, quando eu compro um produto, quando eu tomo uma decisão, aquela decisão ela já foi tomada no meu cérebro. Então, o que acontece é que o meu racional ele leva um certo tempo para ter ciência disso, né? O quanto que isso me afeta e o que leva eu tomar essa decisão, né? E a internet, nesse caso, ela tem tomado, de certa forma, ela tem se tornado uma ferramenta muito mais poderosa em relação a esse poder de compra? Com certeza, né? Porque, por exemplo, o que influencia uma compra? A gente tem um estudo que a gente percebe o quão forte é a influência, né? De influenciadores digitais, pessoas famosas, pessoas do nosso convívio. Porque quando você tem empatia com alguém, você ativa no teu cérebro células espelho. E essas células espelho, o neurônio espelho, elas replicam o comportamento do outro. Então, aquele ditado que a tua mãe dizia, que a sua avó dizia, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, ele é muito forte. Porque eu posso ter uma ação agora e você tem empatia comigo e você não necessariamente tem um ato físico agora, mas no teu cérebro as mesmas células espelho se ativaram. De tão forte que é essa influência. Né? Ou seja, o comportamento de uma pessoa no dia a dia, na internet também, muitas vezes acaba se refletindo nisso. Sim. Ou seja, a pessoa ela tem um conhecido que falou bem de um produto pela internet, ela não precisa, no inconsciente dela, mas se é meu conhecido, eu não vou nem atrás de saber melhor sobre isso, eu vou lá e compro. E para a notícia também funciona assim, infelizmente. Tem um conceito que se chama amigabilidade. Então, quando a gente conhece uma pessoa, essa pessoa tem uma certa influência na internet, a gente tende a confiar mais nela. Então, por exemplo, se uma pessoa usa um tênis, uma roupa e ela está divulgando na rede social dela, essa pessoa tem uma influência muito grande, é bem provável que quem está assistindo ela vai comprar o produto dela. Por esse conceito de amigabilidade. Isso tem um lado perigoso disso? Com certeza. Especialmente quando a gente fala, eu citei agora a questão da rede social, né? E para as pessoas terem uma ideia, na época do impeachment da Dilma, por exemplo, né, que era uma época de muita briga pela internet, agora de novo, né, com esse processo do Lula, enfim, prisão do Lula, está todo mundo brigando de novo pela internet por causa das suas opiniões e suas convicções. Mas nesse caso tem um componente perigoso porque as notícias que acabam sendo transmitidas e compartilhadas, em sua maioria, são falsas. E isso é um ponto que a própria ciência está investigando também, né, Adriana? Sim, não, isso é muito complicado porque hoje a gente vive numa era de informação muito rasa, né? Então hoje as pessoas, todo mundo é influenciador, todo mundo tem a sua opinião, autoridade, todo mundo tem a sua opinião muito formada a respeito de tudo, mas muitas vezes as pessoas não se aprofundam naquilo. Então, elas leem o título de uma matéria, elas já saem divulgando essa matéria, muitas vezes sem pesquisar a fonte, sem entender direito sobre o assunto, né? E ela acaba viralizando algo que muitas vezes não é verdade, né? Que é aí que a gente entra nas fake news. Né? Tem até um outro conceito que funciona da seguinte maneira.
doação de sangue ou aquelas campanhas no Facebook, compartilhe, a gente vai doar R$1, o Facebook vai doar R$1 para essa criança que está com algum problema e tal. Geralmente a gente tende a fazer isso porque nós defendemos a espécie e nós queremos promover a espécie. Então, quando tem uma reportagem que fala doe sangue, às vezes a gente não vai dar sangue, mas a gente compartilha para que outras pessoas vejam e queiram e fazer com que elas vão lá doar sangue. Mesmo que eu não vá, eu vou estar me sentindo bem. Então, isso também é uma questão de sobrevivência. Fake news também é questão de sobrevivência, porque um comportamento de bando, a massa faz isso. Então, isso é bem... E assim, também o nosso cérebro, ele sempre está tentando poupar energia. Então, se eu tenho um amigo que já confirmou aquilo para mim, opa, eu sei que ele já fez essa validação. Eu não preciso ter esse trabalho. O nosso inconsciente pensa dessa forma. E como ele é muito influenciado, ele gosta muito por questões de sobrevivência, isso vem do inconsciente, ele busca sempre estar em bandos. Né? Então, ele replica muito o comportamento de bando. A gente tem pesquisas assim que eles simulam um cenário onde todos são atores e uma pessoa não é ator. E eles simulam que está tendo um incêndio dentro daquela sala. Então, as pessoas ficam lá preenchendo o formulário e essa pessoa que não é ator, ele se incomoda com aquilo. Ele fala, como assim? Vocês não vão sair? Está pegando fogo aqui dentro. E ninguém sai e ele também não sai. Porque, assim, o comportamento dele é tão mais forte do que a própria sobrevivência. Então, essa questão de você replicar o comportamento do outro realmente está no nosso inconsciente e é muito forte. Ou seja, a história de mentira, de boato, por exemplo, na internet, notícia falsa, né, como é um termo que é muito utilizado hoje, a gente pode parar para pensar que sempre houve boato no nosso dia a dia. Antes da internet, todo mundo, quando sabia de um boato, acabava espalhando, né, aquelas historinhas de corredor... enfim, mas a internet parece ter potencializado essa facilidade da pessoa espalhar mentira. Seria isso, mais ou menos? Sim. O que acontece? Então, eles identificam uma oportunidade... porque hoje você consegue mensurar tudo, né? Hoje você tem Big Data para identificar quais os termos que as pessoas estão buscando, qual tipo de notícia que a pessoa quer ler. Então, tem muitas pessoas que elas se apropriam disso de forma errônea, de forma... eles não usam isso para o bem, eles usam isso para o mal. Então, eles verificam, por exemplo, um grupo de pessoas que está indeciso em relação ao voto, por exemplo. E aí, eles criam fake news para influenciar essas pessoas, né? Só que assim, as pessoas elas podem ser influenciadas no primeiro momento, mas vai chegar uma hora que o racional dela ele vai cair na real, digamos assim, e vai perceber que ele foi, né? Ele recebeu algo que era falso. Eu queria chamar, vou inverter a ordem, inclusive, hein, meu diretor do programa. Vou chamar primeiro o trailer do filme agora, porque tem a ver com isso que nós estamos divulgando aqui. É um trailer de um filme que está sendo lançado. O nome do filme é Aos Teus Olhos. E é um soco no estômago esse filme. O trailer, pelo menos, já nos dá a sensação de como que uma notícia falsa, já que esse é o nosso assunto aqui, pode impactar a vida de uma pessoa, né? Será lançado nessa semana, no dia 12, retrata da influência da internet nesse aspecto, né? Como a internet muitas vezes pode ser uma arma perigosíssima para a vida de alguém. Confira aí. Vai, vai! Vai, moleque, vamos! Vai, filho! Vai, Alex! Vai, não arrega não! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Uma pena do Alex. Deve ter feito aquela ceninha? Senta a cabeça, Alex. Dona Ana, diretora? Sou eu. Como é mesmo o nome do professor da Turma Vermelha? E aí, Alex? Rubens. Quem garante que ele nunca passou dos limites com as crianças? Rubens, queria falar com você sobre o Alex. Aconteceu alguma coisa? Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Ana, eu sou carinhoso com todas as crianças. E o que a Ana queria contigo? Queria falar comigo. Sobre o Alex. O que foi que ela te falou? Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Eu acho compreensível que eles estejam assustados. Eu estou assustado, Ana. Você não devia ter postado esse troço. Olha aqui, Davi, se você não tem coragem de enfrentar essa situação, a verdade, eu tenho. O senhor está condenando uma pessoa sem ter certeza. Eu só quero que ele fale a verdade. Não, o senhor quer um culpado. Você viu o que estão falando de você? Ah, mas não é verdade. Claro que não é verdade, né? Você já pensou se for verdade?
Pode ser ruim pra todo mundo. Pro clube, pra você. Olha, acho que tá acontecendo uma grande confusão. Não tem confusão nenhuma, não. Minha palavra não conta? Olha, é uma história impactante, né? Eu quando assisti esse trailer, esse filme, a gente sente uma certa agonia, inclusive a gente se coloca na pele do personagem, né? Porque imagine alguém divulgar algo sobre você que não é verdade, porque percebeu um comportamento assim, o assado, que pode dar a entender, e esse dar a entender vira uma bola de neve, né? Eu acho assim, até, como você falou, é bem impactante, porque acontece o seguinte, no começo do vídeo a gente consegue perceber o quê? Tem o pai ele torcendo pro filho, né? Ele nadando, vai. Então você já percebe a defesa do pai com o filho, de querer promover o filho. E quando isso acontece ali na situação de que o cara talvez mexeu com a criança, não, a mãe age por instinto. E ela quer, de alguma forma, prejudicar a pessoa que está ameaçando ela. Então ela escreve alguma coisa sem pensar, como a Diana falou, sem ter um racional, puramente instinto emocional. Então pode ser verdade? Pode não ser. Mas onde é a fonte? Para a gente procurar se é verdade ou não. Então tem que ter esse cuidado para saber antes de sair compartilhando qualquer coisa, porque isso influencia muita gente. E aquilo que eu falei, é instinto, as pessoas se veem, se projetam naquilo que está acontecendo. Então elas acabam compartilhando para também, poderia ser meu filho, vou compartilhar, não quero nem saber. E acaba gerando essa bola de neve. É o poder do exemplo, né? A gente costuma dizer, por exemplo, numa sala, se estamos aqui e alguém reclama que está frio, por exemplo. Várias pessoas que nem estavam sentindo frio, elas começam a reclamar do frio também. Né? E o que eu costumo dizer nos cursos e palestras que a gente dá, a gente fala assim, dê o exemplo positivo. Então, elogie alguém publicamente, porque isso gera o mesmo comportamento em outras pessoas, influencia outras pessoas. Então, eu acho que essa questão do exemplo, a gente tem que sempre focar para o lado bom. Né? E nós, enfim, é muito delicado lidar com esse assunto, né? Porque as pessoas têm que ter um pouco mais de consciência em relação a esse tema. E você vai acompanhar agora o trabalho, aí sim o lado positivo, né? Como você pode usar a internet, promover bons conteúdos pela internet e ser uma analista, como temos aqui consultores, você também pode utilizar a internet para, de certa forma, promover bons conteúdos. Nós vamos mostrar como funciona o trabalho de uma analista de mídias digitais. Veja aí. Fernanda passa boa parte do dia no computador e no celular. Usa o Facebook, faz postagens no Instagram. O que para muita gente é passatempo, para ela é profissão. Monitoramento, produção de conteúdo e relatórios de desempenho estão entre as funções de uma analista de mídias digitais. Transformar o negócio do cliente em algo rentável usando a internet e as várias frentes que a internet te oferece. A internet como um todo, ela oferece vários recursos para trabalhar os negócios. A função de um analista digital é justamente transformar a comunicação do teu cliente em algo rentável para ele, usando a internet como meio de comunicação. O dinamismo e a atualização constante são requisitos para quem quer trabalhar na área. O mercado oferece oportunidades. O mercado de tecnologia como um todo, seja desenvolvimento de sistemas, seja internet, ele é sempre muito aquecido. Em 2018 vai ser muito melhor que 2017 e com certeza vai ter um grande marco na forma de utilizar tanto o Facebook, Instagram, essa comunicação direta com o cliente, quanto para fazer novos negócios. A primeira competência que a gente aponta, não pensando em ordem de prioridade, seria a capacidade inovadora. De criar, de buscar soluções, não necessariamente grandes soluções para o mundo, mas de pequenas em pequenas soluções para agregar valor para a sociedade. Então, o segundo ponto é a capacidade empreendedora. A atitude empreendedora é para eu pegar ideias inovadoras e transformar de verdade em projetos. Sejam projetos sociais, projetos ambientais, projetos na área de negócios, projetos que venham agregar valor para a sociedade. O terceiro ponto que nós apresentamos é a inteligência social. Essa inteligência social, ela tem sim uma combinação da inteligência emocional, também fatores intelectuais, mas principalmente essa capacidade de você trabalhar com outras pessoas. Quem quer empreender e oferecer as próprias soluções, encontra espaço na economia criativa, que une a imaginação com a geração de valor. É a pessoa fazer com o que tem paixão. Se eu realizo o que eu tenho paixão, todas essas dificuldades que aparecem no empreendedor em relação ao horário, diferentes perfis de clientes, dificuldades de orçamento, assim por diante, elas são superadas porque a paixão vai fazer eu ser inovador, a paixão vai ser eu ser empreendedor.
Então, essa também, vamos dizer assim, que é o ingrediente mais sólido que tem para o profissional do futuro. É ele fazer o que ama, o que tem paixão. Para a gente ter uma ideia de como a internet virou um grande negócio, inclusive, impulsionando novas profissões, né? Hoje em dia a gente realmente tem várias, inclusive profissões que não eram tão ligadas à internet, hoje se utilizam da internet para promover o seu negócio, né? Sim. É uma revolução que a gente passa nesses tempos, né? Sim, antigamente no marketing tradicional a gente fala que não tinha essa facilidade. Hoje qualquer pessoa tem produto e serviço e coloca na internet e consegue vender facilmente. Então revoluciona o mercado e a comunicação, de uma forma geral. E eu queria só destacar naquilo que a gente falou sobre a internet, sobre a preocupação das notícias falsas da internet. Inclusive a Adriana pode comentar um pouquinho, que nós passamos pela era da pós-verdade, né? Que inclusive era um termo que foi parar no dicionário Oxford, né? Uma era em que os fatos objetivos influenciam menos a opinião pública do que os apelos à emoção e às crenças pessoais. Traduzindo, notícia falsa, sensacionalista, que mexe um pouco com a emoção, com as crenças, com as opiniões das pessoas, inclusive nessa parte política, mexe muito mais e tem mais repercussão do que uma notícia verdadeira. E legal que esse foi o termo de 2016, né? Que eles chamam de post-truth, né? Pós-verdade. E o de 2017, que eles estão analisando agora, é fake news. Que é uma coisa que puxa mais ou menos a outra, né? É muito similar, né? Mas o quão importante tem sido, né? A pesquisa sobre isso e a conscientização das pessoas, né? Então, cada vez mais a gente vai ouvir esses termos, né? Como trabalhar né, contra eles, porque realmente impacta muito na sociedade e no resultado de uma série de ações, de eleições, de um futuro de um país. Então, é algo que realmente é impactante. Né? A Adriana citou a questão da eleitoral, porque nos Estados Unidos isso está sendo investigado agora, né? Como a eleição do Donald Trump foi influenciada por notícias falsas, né? Surgidas na Rússia, surgidas lá numa comunidade da Itália, onde hackers fizeram notícias falsas sobre a Hillary, enfim, mas as pessoas compartilharam tanto isso que para muita gente virou uma verdade. O que eles descobriram é que eles foram de encontro com os valores de algumas pessoas. Eles criaram notícias falsas para agradar, de certa forma, os valores dessas pessoas, e foi onde gerou muita repercussão e onde o Donald Trump ganhou, né? Na verdade, assim, eles entenderam o que o eu daquela pessoa queria receber e eles foram e deram exatamente para ela o que ela queria. Mas isso nos leva também a uma reflexão. Talvez o bom profissional agora seja mais valorizado. Será que não? Porque tem tanta notícia falsa, tem tanta gente promovendo coisa ruim por aí, que o bom profissional começa a ganhar um valor diferente. Vocês concordam? A gente comenta muito isso em neuromarketing, questão da ética, né? Você tem que tomar muito cuidado. Então, com certeza, o profissional que tomar cuidado com o que vai compartilhar, com o que vai produzir, certamente terá um nível melhor no mercado. A gente costuma dizer assim que com os insights e estímulos de neuromarketing você consegue vender, né? Uma venda por impulso, por exemplo. Mas a gente não quer simplesmente vender. A gente quer ter aquele cliente, a fidelidade daquele cliente, que ao escolher a tua marca, o teu produto, ele sempre pensa em você em primeiro lugar. Então, o que eu quero não é, de repente, influenciá-lo com uma única informação, um único produto, para desovar um estoque, para fazer ele comprar o que ele não precisa com o dinheiro que ele não tem. Não é esse o foco. A gente sempre foca em dar para o cliente o que ele quer, mas não nesse sentido, né? Como as fake news têm utilizado, de dar a informação errada. E usado isso de uma forma ruim. O que a gente tem também, voltando ao foco do eleitoral, tem várias empresas que hoje elas usam pesquisas biométricas e neurocientíficas para analisar o que o cérebro da pessoa está falando, né? O que as emoções dela estão dizendo, sem com que ela diga uma única palavra. Então, eu analiso a pessoa, o cérebro da pessoa, e eu sei o que eu posso gerar numa campanha eleitoral para aquela pessoa. Então, tem várias eleições que foram ganhadas, foram vitoriosas com esse tipo de informação. Para a gente ir encaminhando para o final da entrevista, eu queria aproveitar vocês aqui para a gente falar um pouco sobre as dicas que as pessoas poderiam seguir ou devem seguir para ter um bom comportamento na internet. Isso é fundamental, né? Numa regra de boa convivência e, inclusive, numa questão de saber se realmente as coisas são verdade ou são mentira. Existem dicas importantes para as pessoas seguirem, né? Todo mundo tem uma certa influência hoje na internet. Você está no Facebook, você compartilha uma coisa, você tem uma influência. É pesquisar a fonte, se é verdadeiro, ler sobre o assunto, não ler simplesmente o título da notícia, mas ler o conteúdo, pesquisar as coisas lá atrás, ver se são realmente verdadeiras. Acho que isso é muito importante antes de ser compartilhando e também produzir conteúdo. Eu acho que a dica é essa, pesquisar antes e saber se realmente é verdade.
Adriano. E eu costumo dizer assim, a nossa empresa também faz produção de conteúdo, né? Então a gente foca em produzir um conteúdo que realmente agregue algum valor na vida daquela pessoa. Então, como que eu, Adriana, pessoa física, entro lá no Facebook e posso agregar valor na vida de uma pessoa? Então, compartilhe uma informação que realmente vai edificar a vida da outra pessoa, que vai trazer um sentimento bom para ela, que vai trazer uma informação útil, um aprendizado, né? Então, foque nas boas notícias, não simplesmente... Porque o que vende hoje, infelizmente, não são as boas notícias, né? O que da mídia não são as boas notícias. Então, eu sugiro, né, focar para esse lado. É um extremismo, né? As pessoas criam um extremismo e aquilo viraliza e chama atenção, enfim. E checar realmente se aquilo vai edificar alguém, né? Porque é aquele velho conselho daquele sábio, né? Que foi perguntado como é que eu posso... Olha, primeiro, né? Verifique se isso vai edificar a vida de alguém, vai trazer algum progresso para você ou para outra pessoa. É a mesma coisa que você espalhar um boato por aí sobre alguém, né? Ou fazer algum comentário sobre determinada pessoa. O mesmo acho que vale pela internet, né? A pessoa ter esse cuidado de analisar a situação. É quase que uma fofoca, né? O Facebook é uma janela da casa, que você olha a tua vizinhança, e se está acontecendo alguma coisa, você vai fofocar. Então, evitar esse tipo de coisa. Hoje mesmo eu entrei na internet e vi uma notícia que foi espalhada pelas redes sociais, enfim, e que estava falando sobre uma política, né? Uma pessoa da vida pública, que eu não vou citar quem, evidentemente, mas no texto havia vários adjetivos em relação a essa notícia. Então, isso é um fato lamentável, essa pessoa que está desvirtuando a moral e os bons costumes. Quando você percebe que o próprio texto tem um monte de adjetivo, é sinal que alguma coisa está errada, não é? Ele força você a... Ele está forçando você a acreditar que aquela pessoa é ruim, ou que aquela pessoa é boa, elogiando ou depreciando. Talvez também seja um cuidado que a pessoa pode ter, né? Existem até ferramentas que produzem conteúdos falsos, né? A gente está comentando antes de entrar no estúdio. Então tem que tomar cuidado, porque existem robôs que criam notícias falsas e as pessoas acreditam num robô. Então, por isso, mais uma vez, tomar cuidado com o que vai compartilhar. Tá certo. Adriana, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. E ficamos aí atentos na internet e você que está em casa também atento à internet. Rodrigo, obrigado pela participação, valeu, até a próxima no Xará aqui.